É interessante a gente ressaltar, né, que as ruas, isso que nós vimos ontem nessa carta do presidente Bolsonaro endereçada à nação, que muitos estão vendo como um recuo, eu particularmente não vejo como um recuo, e sim como uma prova de força. As ruas deram essa força para o presidente Jair Bolsonaro, para que ele pedisse ali na mesa o que ele sabe que a nação quer que ele peça. E ele pediu. Nós já estamos vendo aí prisões sendo revogadas, a gente vai acompanhar o que está desenrolando, né, dessa seara toda, mas a única maneira do presidente poder sentar à mesa com um interlocutor como o ex-presidente Michel Temer e fazer algumas demandas em relação ao ministro Alexandre de Moraes foi porque o povo nas ruas no 7 de setembro deu esse poder para o presidente, ou seja, Supremo é o povo, como muitos cartazes, né, que nós vimos no 7 de setembro. Então, ficou muito explícito, né, desde ontem, agora com a poeira um pouco mais calma, que as ruas comandaram essa aproximação, que as ruas fizeram exatamente o que nossas instituições, de uma certa forma, não estão fazendo, né? A ferramenta dos freios e contrapesos, as ruas que acabaram dando essa ferramenta aí que tem na nossa Constituição, as ruas mostraram para o presidente que ele estava autorizado a usar exatamente essa força que o povo mostrou como uma ferramenta ali de troca em relação a algumas demandas do povo. Essa carta, mais uma vez, desmonta toda a narrativa, a versão falsa, né, do golpe, que o golpe ia acontecer, é um golpe programado, né, 7 de setembro, que o presidente Jair Bolsonaro tem um perfil autoritário, um perfil de ruptura. Isso desmonta exatamente essa narrativa dessa oposição histérica e infantil que está preparando aí uma manifestação para o dia 12 de setembro e agora uma manifestação sem pauta. Onde está o golpe? Onde está a ruptura, o autoritarismo? Então, eu acho que isso tudo ficou muito bem desenhado. E, na verdade, para quem interessa, né, uma crise complicada, greves, índices econômicos caindo, instabilidade, só interessa para a oposição. O presidente Jair Bolsonaro mostrou que ele colocou o ego aí de lado e colocou a nação acima das falácias, acima de uma imagem de autoritário, de que ele manda e ele vai bater de frente e ele vai peitar. Existem muitas maneiras de bater de frente e de peitar o sistema, ainda mais um sistema nada republicano e inconstitucional, como o ministro Alexandre de Moraes vinha desenhando, do que simplesmente um microfone, uma voz alta. E o presidente Jair Bolsonaro demonstrou isso muito bem. A força que as ruas deram a ele, estabelecida aí nessa carta. A gente vê que os índices econômicos hoje melhoraram, o mercado recebeu de uma maneira muito positiva essa carta e os eleitores mais inflamados, né, digamos assim, eu convido a visitar um pouco a própria história americana, né? Não estou comparando o presidente Jair Bolsonaro com nenhum dos personagens da história americana, mas George Washington, John Adams, os próprios Sam Adams, que era primo do John Adams, primos totalmente diferentes. Um era inflamatório, adorava levar as pessoas, manifestações para a rua. O outro era mais resiliente, de uma forma mais acadêmica, observadora. E George Washington, aí, o grande general da Revolução Americana, que perdeu muito mais batalhas do que venceu, mas fechou a Revolução Americana com uma independência. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. Pois é, uma certa imprensa e personagens que participam do consórcio da sabotagem podem fingir que não veem o povo na rua, podem fingir que não entendem a força que emana do povo. Mas eles só fingem, porque eles sabem, eles reconhecem e eles temem a força que emana do povo. O que nós vimos no 7 de setembro, nós falamos aqui, temos falado aqui isso com total clareza. Nenhum de nós aqui é muito dado a exercícios de projeção, de profecia e tal, mas constatação a gente faz. Aquilo foi
eu acho, na minha vivência aí, de 35 anos de carreira, eu nunca vi uma demonstração cívica tão forte. Sem um gancho, sem mobilização partidária, de movimento, isso, vem para cá, vai para lá, pinta a cara, despinta a cara, sem nada disso. As pessoas, a sociedade, eu nunca vi desse tamanho, com essa força, com essa clareza, com esta organização. Eu nunca vi nada igual. E quem participou disso sabe por que participou. Né? Quem acorreu às ruas, sabe o que estava fazendo. E chegando lá, olhou em volta, olhou para o lado e comprovou a força que tem. Isso é democracia, isso é a força do cidadão. Ele foi lá e viu que é forte. E viu que tem hoje uma unidade, um foco. Ele não quer que a democracia seja sequestrada por gabinetes, pelo Supremo Tribunal Federal, por ações despóticas de ministros do Supremo Tribunal Federal e também de elementos aí da cena política. A Câmara dos Deputados, de uma imprensa que finge que não vê povo na rua, ela fica na dúvida. A vida do hipócrita, você pensa que ela é fácil, mas ela não é. O hipócrita, ele fica na dúvida se ele finge que não vê o povo na rua, se ele diz que o povo na rua é golpe, ou se ele diz que o povo na rua não adianta nada. Infelizmente, tem aí uma parte das pessoas que se manifestaram, que descobriram a sua força, que ainda ficam aí impressionadas com esse tipo de diagnóstico em 2 ou 3 manchetes irrelevantes, não adiantou nada. Aí, companheiro, se você vê o 7 de setembro de 2021 e acha que isso não adianta nada, então, realmente, para você, qualquer tipo de expectativa, de esperança, fica difícil. Porque está lá a força associada, em boa medida, à liderança do presidente da República. Eu não vejo, já falei e já falamos aqui, não vejo nisso um movimento partidário, nem de segmento, nem ideológico. O principal símbolo representado pelo presidente da República hoje é se antepor aos avanços institucionais, principalmente do STF. É o principal, e a população reconhece isso, se une a esta resistência, a verdadeira resistência democrática, né? Que os mambembes dessa suposta doutrina progressista que não existe, ficam o tempo inteiro dizendo, não, vem a ditadura, vai fechar o regime, não sei o quê, vivem disso. São as caçandras, são os corneteiros do fracasso, não querem que dê nada certo. Essas pessoas que foram às ruas no 7 de setembro, elas querem que o país caminhe, sem vampiro no seu pescoço, é só isso. Então, eu acho que o movimento, como falamos aqui, que o movimento do presidente Bolsonaro em relação ao ex-presidente Michel Temer, é um movimento sadio para a vida democrática brasileira. É um presidente da República dizendo, eu não aposto na crise, eu não aposto na bravata. A força que o presidente tem, e principalmente a população, demonstrou, e em boa medida em apoio a ele, está demonstrada. Ele não precisa ficar rosnando. Ele não precisa ficar ameaçando chutar o pau da barraca. Agora, que fique bem entendido, já vimos aí, né, recuos do Supremo Tribunal Federal em relação a algumas das suas medidas arbitrárias. É claro que esta composição do Supremo Tribunal Federal não é confiável, infelizmente, ela já demonstrou isso, né? Eles têm todas as chances, mas estava aí o ministro Barroso fazendo ontem aí um discurso de candidato a vereador de um rincão qualquer, falando pelos cotovelos um juiz sem compostura, né? Enfim, eles podem até rever, e já estão revendo a sua posição, mas é porque eles olham pela janela e veem o povo, veem a força do povo. E eu acho que o presidente Temer, né, alguns ficam aí de nariz torcido para isso, mas o ex-presidente Temer, ele ganhou uma autoridade para esse tipo de
de conduta por uma razão muito simples. Durante o governo dele, ele sofreu 1 ano e meio de tentativa de golpe, ostensiva, parecida aí com esse clima atual, né? Uma delação fajuta, que foi inclusive revogada depois, mas que apareceu para cercar o presidente Temer, foi homologada de forma célere demais dentro do Supremo Tribunal Federal, sem Lava-Jato, sem Polícia Federal, sem Ministério Público. Então, o presidente Temer resistiu a um tipo de pressão idêntica de democratas de gabinete, que querem o poder particular. Ele é, então, sim, uma autoridade. O presidente Bolsonaro fez bem em conversar com ele. É isso aí, interlocução entre adultos. E qual é o lastro, qual é o cacife dessa conversa? É a força sem precedentes demonstrada pelo povo na rua no 7 de setembro.